No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Moisés conduzia os filhos de Israel pelo deserto do Sinai, onde nuvens negras envolviam o monte. Era um tempo de provação e descobertas, onde os ecos do passado ainda sussurravam nos corações dos hebreus, recém-libertados da opressão egípcia. A liberdade que tanto haviam desejado agora era ensombrecida por uma questão angustiante: quem eles eram realmente? Descubra a chocante revelação divina, a incrível diferença entre judeus, hebreus e israelitas. As fileiras de seu povo estavam marcadas pela inquietação. Moisés, o escolhido de Deus, andava entre eles como um pastor perdido entre suas ovelhas. Ele sentia em seu coração um peso ao ver a desmotivação nos olhos daquelas gentes, que tinham sido resgatadas das correntes da escravidão, mas agora se viam lutando contra a tentação de voltar aos deuses que conheciam no Egito. Quem somos nós sem a tua orientação, Senhor? Ele clamava em seu espírito, enquanto o pedido de identidade ecoava entre os filhos de Israel. A pressão da cultura egípcia era como um fardo que eles não conseguiam largar. Sentindo a confusão crescer, Moisés passeou pelo acampamento, ouvindo murmúrios de ansiedade e desconfiança. Os israelitas, povo escolhido, agora se debatiam entre abraçar a aliança estabelecida pelo Senhor ou ceder à sedução do que era familiar. Aquela tensão gerava um clamor sem palavras: é melhor o que conhecemos. E a voz do Senhor parecia distante, perdida nas sombras da dúvida. Em meio à sua angústia, Moisés se lançou em oração, buscando a direção do Altíssimo. Êxodo 32, 11 e 14. Os ecos de suas lembranças da escravidão e do clamor por liberdade ainda reverberavam em sua mente, mas eram agora ensurdecedores, abafados pela gritaria de sua própria nação. E eles continuavam se voltando para ídolos feitos de ouro, sinais de uma fé que se esfumaçava. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, dizia o Senhor ao seu coração. Êxodo 3:6. Essa revelação atravessou a neblina da incerteza como um raio de sol nas profundezas de uma tempestade. As vozes no acampamento se tornavam cada vez mais inquietas, enquanto a verdade palpável de sua identidade se tornava uma escolha de vida para aqueles hebreus que estavam diante de Moisés. Você ainda quer voltar ao Egito? A pergunta reverberava, desafiadora. Os murmúrios de um povo cansado tornaram-se um momento de decisão. Enquanto a nuvem da glória se movia e o Senhor preparava para oferecer as tábuas da lei, o dilema hebreu estava claro: permanecer na aliança divina ou seguir o caminho da escandalosa segurança de ídolos que nada poderiam oferecer. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida, e assim, sob o peso da expectativa e da reverência, Moisés ponderou sobre a crise de identidade coletiva. O destino desse povo não estava simplesmente em suas mãos ou em qualquer ídolo de ouro, mas a escolha de permanecer leal à aliança de Deus determinaria o futuro. Seriam eles capazes de abrir mão do conhecido, mesmo diante da incerteza, e abraçar o legado que Deus tinha para eles? A história desenrolava-se, e a verdadeira identidade de Israel ainda permanecia por se revelar, à sombra do Sinai e sob o olhar atento do Altíssimo. Enquanto as chamas das tochas crepitavam na escuridão do deserto, Moisés se afastou um pouco do acampamento, buscando um local tranquilo para dialogar com Deus. A atmosfera ao seu redor estava carregada de emoção e medo, e o peso das decisões a serem tomadas aumentava a cada instante. Ele olhou para a nuvem que pairava sobre o Monte Sinai, onde a presença de Deus se tornava cada vez mais palpável. O Senhor estava prestes a se manifestar de uma maneira que moldaria a identidade daquele povo para sempre. Em um canto isolado, Moisés ajoelhou-se em humildade, abrindo seu coração ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Renova em nosso meio a sua aliança, revela-me o que dizer a este povo que está dividido em seu coração. Então, o Senhor começou a falar a ele, não com trovões ou relâmpagos, mas em um sussurro suave que aquecia a alma de Moisés. A ti, que és mais um homem, darei as tábuas da lei. Com elas,
escreverei meu pacto com Israel, e deles farei uma nação santa, separada para mim. Êxodo 34, 27. Moisés, agora ciente da grandeza da tarefa que lhe aguardava, levantou-se determinado. Ele deveria descer e transmitir a mensagem divinal, não apenas como um líder, mas como o porta-voz do Senhor. Imediatamente, ele estava em pé, e um profundo senso de propósito invadiu seu ser. A identidade de Israel estava prestes a ser definida, não pela dúvida ou pela incerteza, mas pela palavra direta de Deus. Ao voltar para o acampamento, a tensão era palpável. A multidão tinha se agrupado em torno da fogueira, seus rostos iluminados pela luz tremulante, mas seus corações estavam ainda mais sombrios. Alguns estavam murmurando, outros agitados por uma ansiedade crescente, enquanto a maioria olhava com olhos sedentos pela palavra de Moisés. Ele subiu a uma elevação, de modo que muitos pudessem ouvir sua voz. Filhos de Israel! Exclamou Moisés, sua voz forte e clara. O Deus de nossos pais, o Senhor que nos libertou da escravidão do Egito, agora nos chama a ser uma nação de sacerdotes. As palavras reverberaram em seus corações como um eco de esperança. Ele nos deu a sua lei, não para nos sobrecarregar, mas para nos guiar em vida e em santidade, pois somos seu povo escolhido. Mas mesmo enquanto Moisés proclamava a verdade, a dúvida e a desconfiança ainda pairavam no ar. Mas quem somos nós? Perguntou um homem da multidão, sua voz tremendo. Estamos perdidos em meio a essa vastidão. Como podemos seguir o que não conhecemos? Um murmúrio de assentimento se espalhou entre os israelitas como uma onda, e Moisés sentiu a opressão de suas palavras. O coração de Moisés afundou. Como posso convencê-los? Implorou em sua mente. Mas, novamente, o Senhor falou a ele. Diga a eles que eu sou quem sou. Êxodo 3:14. Com essa declaração poderosa, Moisés sentiu-se revitalizado. Ele sabia que o Senhor estava com ele, que as palavras que ele trouxesse seriam as próprias palavras de Deus que falariam ao povo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Moisés iniciou novamente. E agora, digo a vocês, não se voltem para os ídolos do Egito. Vocês foram escolhidos para falar de mim ao mundo, para serem luz em meio à escuridão. Aceitem esta aliança e serão meu povo. À medida que as palavras se romperam de sua boca, um silêncio respeitoso se estabeleceu entre o povo. Moisés percebeu que, mesmo em meio à incerteza, havia um fio de esperança e expectativa. As pessoas se olhavam com curiosidade, talvez, apenas talvez, pudessem entregar-se totalmente à nova identidade que Deus estava preparando para eles. Contudo, no fundo dos corações, uma luta interna se travava. O brilho do passado do Egito ainda era uma sombra. E Moisés sabia que aquela batalha não seria fácil. Mas no fundo de sua alma, uma certeza penetrante surgiu, a promessa de Deus não falharia. Ele havia selecionado Israel como seu povo, e isso transcenderia todas as dúvidas. Mas antes que a nuvem da glória se pudesse manifestar visivelmente, uma nova reviravolta esperava por eles. O Senhor disse a Moisés para se preparar, pois algo extraordinário estava prestes a acontecer. Quando eu falar, todo Israel saberá que sou eu quem os guiou. Ninguém poderá duvidar mais da minha soberania. E assim, no deserto do Sinai, um novo capítulo na história da redenção estava prestes a se desenrolar. Os israelitas iriam testemunhar a poderosa realidade da presença de Deus de maneira visceral e transformadora. Preparavam-se para a aceitação de um novo destino, mas com isso vinham responsabilidades. Que aliança era essa, afinal? E como o povo deveria responder à chamada divina? A combinação dessas revelações e seus efeitos mudariam não só o presente, mas o futuro da humanidade. E, enquanto a expectativa crescia, Moisés ouviu uma voz que ecoava profundamente em seu espírito: prepare o coração do meu povo, pois eu não os deixarei sem um sinal. Eles verão grandes coisas. Enquanto a tensão ungava no ar como uma tempestade prestes a estourar, Moisés voltou-se para o acampamento, seu coração ardendo com esperança e apreensão. Ele sabia que a manifestação de Deus ao povo não seria apenas um sinal, seria um divisor de águas na vida dos israelitas. As nuvens sobre o monte Sinai começaram a alterar sua coloração, um indicativo de que o Senhor estava prestes a se revelar em toda a sua majestade.
O som ensurdecedor de trovões reverberou ao longe, e a terra começou a tremer debaixo dos pés de Moisés e dos israelitas. Um medo reverente se apoderou do acampamento, e todos se calaram, como se pudessem sentir a pressão de um momento sagrado se aproximando. Moisés ergueu as mãos, gesticulando para acalmar o povo. Não temam, filhos de Israel. O Senhor está em nosso meio. Preparem-se para o que vem, pois ele nos revelará a sua glória. A cada palavra proferida, um murmúrio nervoso corria através da multidão. Os semblantes, antes confusos, agora estavam marcados por temor e expectativa. Então, conhecendo a hesitação deles, Moisés voltou-se para a presença divina, com o espírito cheio de determinação. Senhor, neste momento, dá-me sabedoria para guiar teu povo. Que raiz de esperança possam encontrar na aliança que tu estás para selar conosco. Escuta, Moisés, respondeu o Senhor com uma voz que parecia misturar o som dos trovejando com o suave murmúrio de um rio tranquilo. Eu irei falar com meu povo. Eu os ensinarei minha lei. Mas antes, devem se purificar. Cada um dos filhos de Israel deverá se preparar. Eles se aproximarão com reverência, pois a santidade de minha presença não tolerará o impuro. Moisés desceu à frente da multidão, agora ciente que um grande momento de transformação estava prestes a ocorrer. Ele anunciou ao povo: santificai-vos para amanhã, pois o Senhor descerá sobre o povo do Monte Sinai. Êxodo 19h10. Ele indefinidamente percebeu que as palavras de Deus em seu ser eram mais exigentes do que qualquer homem poderia aplicar. Enquanto o dia se transformava em noite, a quietude do deserto era interrompida apenas pelo sussurro do vento. Uma atmosfera sobrenatural se estabelecia, e em cada esquina do acampamento, o espírito de expectação crescia. Como uma febre, a expectativa contagiante atravessava as fronteiras do medo e mergulhava o povo em um profundo anseio. O amanhecer trouxe uma luz azulada e, de repente, o som de um chofar reverberou pelo vale, ressoando como um chamado celestial. Nuvens espessas abraçaram o topo do Monte Sinai, enquanto relâmpagos dançavam em sua base, produzindo uma visão que parecia delinear a própria glória de Deus. O momento culminante se aproximava, e a multidão não pode mais conter sua inquietação. Preparem-se! Ele está aqui! Gritou um sacerdote, enquanto todos olhavam em direção ao monte. A presença do Senhor envolvia tudo, e uma voz como trombeta soou, profunda e autoritária: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Os israelitas, atonitos por tamanha revelação, começaram a tremer. O Senhor falou com eles a partir da nuvem densa, e Moisés se prostrou, sentindo o peso da glória divina. Eu sou o Deus que vos tirou do Egito, e agora estabelecerei minha aliança com vocês, que não é apenas uma série de mandamentos, mas algo que definirá suas vidas e a liberdade que conhecem. Com essas palavras poderosas ecoando na solidão do deserto, Moisés sabia que algo monumental estava acontecendo. A conexão de Deus com seu povo estava sendo solidificada por sua própria mão. Mas, no fundo da história, começou a germinar uma pergunta misteriosa e angustiante: que alianças estavam escondidas, aguardando o tempo certo para virem à luz, e assim, enquanto as vozes clamavam e as palmas eram erguidas a Deus, Moisés sabia que a revelação divina não era apenas uma nova instrução, mas uma essência vital que moldaria não só o presente, mas também o futuro de Israel. O Senhor estava atuando, mas por trás do grande milagre, havia um desígnio profundo além do que seus olhos podiam ver. Preparava-se um espaço para um legado ainda a ser revelado, onde a diferença entre judeus, hebreus e israelitas se desencadearia em uma nova compreensão divina. O dia se fez claro sobre o Monte Sinai, e a presença do Senhor resplandecia em esplendor. O povo, ali congregado, sentia uma mescla de temor e reverência, como o vento que sussurrava entre as palmeiras ao redor do acampamento. As colunas de nuvem cobrindo o monte pareciam um manto sagrado, como se o próprio céu se curvasse para escutar a declaração divina. Moisés, com as mãos erguidas, aguardava a instrução do Senhor. Escutem, ó filhos de Israel! O Senhor nos falará, e sua palavra será a luz que guiará nossos passos. Então, a voz do Senhor ecoou de dentro da nuvem, reverberando em cada coração que ali se encontrava: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 22:3.
Estas palavras, profundas e ressonantes, perfuraram a alma de cada israelita. Não era apenas um decreto, mas um chamado à aliança, um compromisso que exigiria devoção e sacrifício. Os homens e mulheres, agora completamente cativados pela glória de Deus, sentiam o peso das palavras como um fogo ardente. O medo que antes os dominava agora se transformava em um profundo anseio. Desejavam entender, aprender e obedecer a este Deus que tanto lhes amava. Lembrai-vos do dia de sábado, para o santificardes. Êxodo 20:08, continuou o Senhor, e Moisés, com o coração palpitante, sabia que cada preceito sua essência revelaria o caráter de Deus e a esperança para o seu povo. As ordens sagradas fluíam como águas vivas, e a atmosfera estava impregnada de um sentimento de transformação. Os israelitas, sussurrando entre si, reconheciam, através da voz divina, a seriedade daquela comissão. Isto mudará nossas vidas para sempre, diziam um entre os mais velhos, enquanto outros olhavam para Moisés, buscando um sinal de que tudo isso era real e que o que estava acontecendo ali era um momento que ecoaria pelas gerações. Não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Êxodo 20:14-16. As palavras seguiam-se, como flechas de luz visando corações endurecidos. Moisés prostrou-se, sentindo um renovado dever ao ser mediador entre o Senhor e seu povo. Mas, conforme as instruções continuavam a ser proclamadas, a inquietação que havia germinado antes, voltou a se apoderar das mentes. Havia um segredo por trás da aliança que o Senhor estabeleceria novamente, uma coisa que revelaria nuances da relação entre os homens e o seu Criador. As referências a um povo escolhido e aos que se desgarraram de modo a não mais fazer parte da aliança ecoavam em seu ser. Assim, enquanto a voz de Deus proferia a lei, o Senhor falou a Moisés diretamente com um pedido singular. Não apenas deveis guardar estes mandamentos, mas vos lembreis do que significam para sua existência como minha herança. Moisés levantou os olhos, meticulosamente escutando as últimas palavras. Pois no futuro, eu levarei a um pacto mais profundo, um novo coração darei, e um novo espírito colocarei dentro deles. Assim, estava se formando no éter uma nova revelação maior que a mera obediência à lei. A partir daquela montanha, a semente de um novo entendimento estava sendo plantada, preparando-a para florescer por meio da experiência de um filho que não apenas obedeceria, mas amaria o seu Deus. Enquanto as declarações ecoavam e a atmosfera se tornava pesada com a presença de Deus, Moisés olhou para baixo, percebendo que a luta pela identidade do povo não acabará. Iam ainda enfrentar a dureza do coração e a luta entre as suas raízes egípcias e a nova vida que o Senhor lhes oferecia. Qual seria o destino deste povo, agora que a ligação com o passado era desafiada? Mas eu vos digo, rugiu a voz do Senhor com um poder que poderia partir rochas, ser-vos-eis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19:06. Com essas palavras ecoando no ar, um manto de esperança desceu sobre a multidão, e Moisés percebeu que a verdadeira revelação do plano de Deus ainda estava por vir, uma revelação que mudaria o mundo e que estava prestes a ser desvelada, em muito mais do que uma simples aliança. Enquanto os ecos da voz do Senhor ainda reverberavam nas paredes de Sinai, o povo de Israel encontrava-se em uma profunda contemplação. A presença de Deus os envolvia como um manto, e em silêncio, aguardavam a continuidade das instruções sagradas que moldariam seu futuro. Moisés, em meio à majestade divina, percebeu algo inusitado: o clamor do povo começava a se misturar com as trevas do medo. E se falharmos ao guardar os mandamentos? Sussurravam alguns entre si com rostos ansiosos. Outros, confiantes, proclamavam: nós somos o povo escolhido. Não devemos temer, pois o Senhor está conosco. Moisés, consciente da fragilidade do coração humano, meditava sobre a aliança, que parecia agora mais um desafio do que uma bênção. Então, a voz do Senhor, como um trovão suave, rompeu o silêncio novamente. A lei que vos dou não é apenas para ser lida, mas para ser vivida. Ela será o testemunho da misericórdia e da justiça. E por meio dela, revelarei a verdadeira essência do meu plano. Diante dessas palavras, Moisés sentiu a paixão e a responsabilidade aflorando em seu ser. Ó Senhor, concede-me a sabedoria para conduzir este povo. Clamou ele. E Deus, com uma compaixão eterna, o respondeu: eu estarei contigo, e te confidenciarei grandes mistérios,
segredos que ecoarão através das gerações. A nuvem que encobria o monte começou a se movimentar como uma serpente imponente, e Moisés recebeu instruções adicionais. Além dos mandamentos, ensinar-lhes-ás os estatutos e os juízos. Dizer-lhes-ás que eu sou o seu Deus, e que eles devem ser um reflexo de meu caráter no mundo. Pois onde houver luz, que se expanda, a escuridão não prevalecerá. Enquanto Moisés anotava e memorizava as palavras divinas, uma pressão crescente o envolvia. Ele sabia que a jornada a qual estavam sendo convidados não era apenas sobre regras, mas sobre um relacionamento profundo com o Criador. Esse relacionamento exigiria mais do que o simples cumprimento de ordens, demandava total entrega do coração. Moisés desceu do monte para compartilhar as instruções, sentindo um misto de temor e fervor. Povo de Israel, escutai! Ele clamou, enquanto as palavras fluíam como um manancial. Guardai os mandamentos em vosso coração, e amai o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso ser. Mas entre a multidão, surgiu um murmurinho, uma discordância sutil que crescia como erva daninha. Uns questionavam, por que deveríamos ser diferentes de outras nações? O que nos faz especial aos olhos de Deus? As vozes de dúvida eram como sombras que buscavam engolir a luz da revelação. Moisés, percebendo a confusão crescente, levantou a mão. Entendem, ó filhos de Israel, que a resposta reside na identidade que Deus nos concede. Não somos apenas judeus, não somos meramente hebreus, somos israelitas, chamados para ser um povo de promessa e esperança. Nosso chamado é grandioso, é uma herança que transcende gerações. Somos uma nação santa, um povo pertencente ao Senhor. A multidão silenciou. O peso das palavras de Moisés parecia trazer um vislumbre de entendimento, mas a tensão ainda pairava no ar. Ele continuou, na jornada a qual nos dirigimos, enfrentar-se-ão com as suas próprias fraquezas. A tentação de voltarem ao Egito os assediará. Mas lembrem-se, eu sou o Deus que os resgatou. Ouvindo isso, muitos começaram a se entreolhar, desconcertados. Mas, em meio ao dilema, algo mudou nas expressões dos homens, um novo fervor começou a se acender. Então, enquanto Moisés prosseguia, uma nova palavra do Senhor veio como um sopro, revelando o que mais estava por vir. Porém, em meio às vossas provações, haverá um sinal que confirmará a minha aliança, uma promessa que fará brotar vida onde antes havia morte. Moisés pôde sentir, em seu espírito, que a revelação de Deus estava apenas começando. A curiosidade física fez-se palpável no coração do líder e em todo o povo. O dia prometia mais do que eles podiam imaginar. Qual seria esse sinal? Como ele transformaria a nação e o mundo, e enquanto as dúvidas começavam a se dissipar com promessas renovadas, Moisés, com resoluta determinação, clama para as alturas, ó Senhor, revelai-nos a plenitude de vosso plano. Uma nova expectativa acendeu, algo grandioso estava prestes a ser desvelado, levando Israel pela estrada da transformação eternamente marcada na eternidade. Enquanto as palavras de Moisés ecoavam entre o povo como uma melodia sincera, o ar ao redor parecia carregar um peso palpável de expectativa. À medida que o sol se movia lentamente pelo céu, a sombra do Monte Sinai lançava um manto sagrado sobre Israel, mergulhando a multidão em um profundo entendimento de sua identidade. Moisés, percebendo a gravidade do momento, lembrou-se das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Ele pensou na misericórdia que o Senhor tivera ao escolher seu povo, um povo que caminharia em sua luz e trazeria esperança para as nações. Santo é o Senhor, murmurou ele, ecoando em seu coração a reverência por aquele que é, eu sou. Então, um forte vento começou a soprar, como se o próprio Espírito de Deus estivesse se movendo entre eles. O povo, em silêncio, aguardava com os olhos fixos em Moisés, que novamente levantou a voz. O Senhor disse, vede que eu vos dou um sinal. A tensão nas faces dos israelitas se entrelaçava com ansiedade e esperança. Nesse momento, o céu se enegreceu, e raios de luz começaram a surgir entre as nuvens. Uma espetacular manifestação da glória de Deus se fez presente, e a voz do Senhor retumbou como um relâmpago, preparai-os. O que eu farei em vós será um testemunho, não apenas em vossas vidas, mas na história de toda a criação. As pessoas olharam assustadas, seus corações acelerando com cada letra pronunciada.
Moisés sentiu a unção do Altíssimo como nunca antes. Ó Senhor, implorou, que sinal é este que se revelará? E Deus respondeu com uma profunda simplicidade: na próxima lua nova, em meio ao mês de vosso exílio, preparai um cordeiro. O sangue dele será sinal sobre as portas de vossas casas. Onde houver o sangue, eu passarei por cima de vós. Não será atingido o destruidor das vidas. A promessa de uma proteção divina brotou na essência de cada israelita, e uma onda de alívio e esperança começou a percorrer o povo. Os murmurinhos de dúvida começaram a cessar à medida que a verdade penetrava em seus corações. Seremos salvos através do sangue! Exclamou um homem, com fervor inesperado. E a multidão, antes dividida por incertezas, agora posicionou-se em uníssono. Vamos nos consagrar e obedecer. O Senhor é conosco. Moisés, sentindo o revigorante calor da esperança, falou cada vez mais embriagado pela presença divina. Conservai-vos puros. Santificai-vos, pois em breve conhecereis a libertação e a redenção do Senhor. Enquanto isso, o som dos trovões se suavizava, e a presença de Deus começava a se elevar em triunfo, prometendo um desfecho novo para a história de Israel. O plano divino começava a emergir das sombras, confirmado por sinais e maravilhas, que os conduziria não apenas à terra prometida, mas para uma relação de intimidade com seu Criador. Enquanto a multidão se enchia de entusiasmo, um silêncio sutil começou a se formar novamente, o medo de desconhecido retornando. Entre as sombras, uma voz se levantou, sussurrando temores que despertavam questões. E se a promessa não se cumprir? E se houver um preço a pagar? Moisés, percebendo a luta interna do povo, voltou seu olhar para o céu e declarou: a aliança que o Senhor firmou é eterna. Ele é fiel. Mas preparai-vos, pois a jornada que começa será marcada por testes. O Senhor disse: eu estarei com vós até o fim dos tempos. Mateus 28:20. E com isso, o que mais podeis temer? Naquele instante, a câmara da fé começou a se abrir, um canal para o divino que os ligava como um só povo, escolhido e amado. O eco da revelação ainda ressoava, e a essência do que estava por vir parecia palpitar nas veias de cada israelita. Mas, de repente, uma nova inquietação surgiu: que preciosidade o Senhor escondia por trás da bênção, e que desafios vampiravam a estrada à liberdade. A incerteza pairava como a neblina à luz da aurora, e a expectativa de Moisés crescia ainda mais. Ele sabia que o plano soberano de Deus não revelava apenas libertação, mas um significado muito mais profundo, um sinal de unidade e de transformação que repercutiria através dos tempos. O que mais estava por vir? A promessa de um novo êxodo. A entrega de um novo pacto por meio da qual livremente, entre as nações, o Senhor estabeleceria a verdadeira luz para todos. Com o coração acelerado, Moisés se preparou novamente para se dirigir ao monte, com o desejo fervente de descobrir a plenitude do que Deus ainda tinha guardado para seu povo. A jornada estava apenas começando, e a revelação prometida se aproximava, lançando raios de esperança sobre a vastidão do futuro. No entanto, o som de tamborilar de uma tempestade se aproxima. Como o próprio Senhor desvelará sua glória, e que desafios surgirão ao longo do caminho? As respostas ainda guardadas pelo Eterno permaneciam fora de alcance, desafiando as mentes e os corações à espera de realizações e revelações que apenas ele poderia fornecer. Enquanto um silêncio reverente envolvia o acampamento, a nuvem de glória descia lentamente sobre o Monte Sinai, coberta por um manto de escuridão e luz, refletindo a majestade do Senhor. O clamor dos ventos aumentava, e corações palpitantes olhavam com receio e expectativa a figura de Moisés, que começou a se afastar da multidão, preparando-se para o encontro com o Todo-Poderoso. Senhor, Moisés sussurrou em sua solidão, revela-me o que se deve fazer. Que instruções me darás para que teu povo não desanime nas dificuldades que se aproximam? A resposta, embora não audível, penetrou em seu espírito como um fogo ardente. O Senhor sempre falaria diretamente a ele, e seria em sua presença que as verdades ocultas se revelariam. Com sabedoria, Deus ordenou a Moisés: chama os anciãos de Israel e diz-lhes: eu irei por diante de vós e a cada um darei um caminho a seguir. Sabeis a quem pertencem as promessas e a quem vou salvar. Mantende firme a vossa esperança, por a obra que farei será um alicerce que durará até as gerações futuras.
Moisés, sentindo a grandeza do que estava prestes a acontecer, desceu o monte em passo decidido e clamou pelos líderes de Israel. Queridos irmãos, ele começou: o Senhor nos convocou para que saibamos que ele está em nosso meio. Cercai-vos, pois a sua palavra é fiel e verdadeira. Ele nos levará para a terra que há muito nos prometeu. Os anciãos, com expressão de temor e expectativa, escutavam atentamente enquanto Moisés transmitia a mensagem divina. Estai preparados, ele insistiu, pois os acontecimentos que se seguirão serão uma prova do amor que o Senhor sustenta por nós. Sangue será derramado, mas será para nossa salvação, para que não sejamos consumidos na noite da libertação. Mas, o que significa isso para nós? O que acontecerá quando cair a noite? Questionou um dos anciãos, sua voz tremendo diante da gravidade da revelação. Moisés olhou firmemente nos olhos do homem, percebendo a luta entre a fé e o medo. Não temais. O Senhor vos fará passar por cima do destruidor. Em cada casa onde o sangue do cordeiro for visto, essa casa será poupada. É um ato de fé, um sinal visível da aliança entre Deus e seu povo. O próprio ato de circular pela multidão, repetindo essa mensagem, incendiou os corações dos israelitas. Assim, um espírito de unidade começou a tomar forma entre eles, à medida que cada um pressionava por esse novo entendimento que através do sangue, não haveria temor, mas esperança de redenção. Mais, enquanto a energia espiritual pulsava nas fileiras do povo, uma nova nuvem de incerteza emergia entre aqueles que duvidavam. E se o sinal não for suficiente? E se ao ver o sangue não houver distinção entre nós e os egípcios? A dúvida se infiltrava como uma serpente sibilante, buscando a fraqueza nas promessas de Deus. Moisés, ouvindo esses murmúrios sombrios, inclinou sua cabeça em oração. Ó Deus, ó Senhor da vida, que em meio à confusão, possas dar a esperança, lembrando que a tua palavra é inegociável e tua aliança, eterna. De repente, uma luz radiante iluminou o céu escuro, e uma voz forte se fez ouvir, como o trovão se rompendo: eu sou o Senhor da aliança. O que eu prometi, eu cumprirei. Não duvideis, mas crede. Ao aguardardes, a liberdade está às portas, mas cada um deve discernir a sua própria fé. A fé começou a encontrar seu espaço entre os corações inabaláveis, e um clamor de confiança se levantou. Confiemos no Senhor. Que vem a noite e com ela a salvação. Exclamou outro ancião, sua voz coroando a fé que crescia entre o povo. À medida que as estrelas brilhavam sobre a multidão, um som de tamborilar distante começou a se aproximar, desafiando o ambiente de adoração. O pregador Moisés sentiu o gelar de uma brisa que não apenas carregava o ar da noite, mas segredos do futuro que não poderiam mais ser ignorados. O que mais está reservado, Senhor? Qual será o próximo passo em tua soberania? Então, ao longe, nas fronteiras do acampamento, a sombra de um inimigo começou a se mover. A revelação da próxima etapa do plano divino ainda não estava completa. O povo de Israel estava à beira de um vento que não apenas mudaria suas vidas, mas o próprio curso da história. A libertação estava prestes a entrar no palco da criação, e muito em breve, eles conheceriam a verdadeira sublimação de sua identidade como povo escolhido. Mas a tempestade se aproximava, e com ela, uma batalha entre lado e o outro, revelando que o preço da liberdade traria consigo não apenas bênçãos, mas também desafios que colocariam à prova cada coração. A jornada para a terra prometida estava apenas começando, e a história do povo de Deus prestes a ser reescrita. O que mais aguardava, e que sombras o futuro lançaria sobre eles? A resposta pairava no ar, a um passo de ser revelada. Enquanto as estrelas começavam a se apagar diante da crescente escuridão, o povo de Israel se reunia em suas casas, o clima de expectativa intensificado por um misto de temor e esperança. Moisés, sob a sombra da majestosa nuvem de glória, retornou a cada tenda, reafirmando a mensagem que o Senhor lhe havia dado. Preparem-se! O novo dia amanhecerá com salvação para os que creem. Os israelitas, agora mais unidos, começaram a sacrificar os cordeiros na porta de suas residências, seguindo a instrução divina. O sangue jorrava e manchava as ombreiras, o que, para alguns, evocava temor, enquanto para outros, a segurança de uma promessa selada por Deus. Em cada batida do coração,
um lampejo de esperança iluminava a escuridão da noite. É assim que o Senhor nos salvará? Perguntou uma mulher ansiosa, enquanto mergulhava um ramo de hisopo no sangue. Como podemos ter certeza de que seremos poupados? Pela fé. Ressoou a voz de Moisés, atravessando a noite. Ame o Senhor your God e obedeça aos seus mandamentos. Cada gota de sangue é um clamor à eternidade, um eco do que está por vir. Mas, mesmo no fervilhante âmago de adoração, dúvidas persistiam e um murmúrio sussurrante começou a se espalhar. A noite pesada trazia consigo sombras de desconfiança. Os egípcios também podem sacrificar, dizia outro homem com ânimo contido. E se o Senhor não nos distinguir? Moisés, percebendo a insatisfação se aguçar entre o povo, ergueu suas mãos em direção ao céu e clamorosamente orou em voz alta. Ó, Senhor, tu que conheces os corações mais profundos, revela teu poder e faze um sinal para teu povo, para que eles não se desviem, mas sejam fortalecidos. E então, um sussurro suave, como o farfalhar de asas, começou a se fazer ouvir no acampamento. A nuvem de glória descansava sobre o monte, lançando uma luz vibrante que dançava sobre os rostos ansiosos. Eu sou o Deus de promessas. Fui eu que vos salvei do Egito, e agora, por meio do sangue, serei o seu libertador. Não temais, pois são meus filhos, e pela fé, a salvação virá. A resposta do Senhor encheu de unção cada coração. Uma onda de fé varreu o acampamento, e nas casas, cada israelita se uniu em oração. Ó Senhor, que nos resgatas! Teu poder é maior do que qualquer sombra que nos profana. Enquanto isso, nas terras do Egito, a inquietação também se alastrava entre os egípcios. O faraó, ao saber do que acontecia, chamou seus conselheiros, temendo que as promessas dos hebreus se tornassem uma realidade concreta. O desespero começava a se aninhar em seu coração. Quais são esses sinais que Deus trouxe sobre nós? Como podem ser preservados da noite de juízo? Com a fé crescente e as dúvidas se dissipando, Moisés encontrou um novo fervor em seu espírito. Sentia-se igualmente desafiado pelas agitações no Egito e pela luta por fé de seus irmãos. Ele sabia que amanhã não traria apenas a libertação, mas também o confronto entre as potências do céu e da terra. Enquanto Moisés ponderava sobre a multiplicidade de corações que lutavam entre fé e dúvida, uma voz ressoou na quietude da noite. Amanhã, os que creem na promessa do Senhor conhecerão a diferença entre os escolhidos e os que permanecem na dúvida. Para isso, uma prova suprema virá. A madrugada se aproximava, e com ela, as revelações se tornariam claras. Moisés percebeu que um novo propósito estava pulsando sob a superfície, uma mensagem não apenas de liberdade, mas de identidade. Oh, como é profundo o mistério de ser chamado povo de Deus! Ele exclamou. Seriam os israelitas apenas hebreus ou, como Deus havia prometido, se tornariam a nação de Israel, marcada pelo sangue e pela herançação do Criador? O fardo da identidade e da liberdade estava prestes a se desdobrar de maneiras que eles ainda não podiam imaginar. O amanhecer traria mais do que uma nova luz de revelar a distinção divina entre seus escolhidos e o mundo ao redor. Afinal, o que o Senhor traria à luz em seu plano soberano? A resposta estava à porta, e a história de um povo começaria a ser reescrita. Enquanto a noite lentamente se dissipava, a alvorada se preparava para trazer consigo a promessa de um novo início. O céu, agora tingido de púrpura e dourado, despertava em oscilação entre um profundo silêncio e um inquieto murmúrio. Moisés, com coragem renovada, contemplava a vastidão da terra ao seu redor, sabendo que a hora da salvação se aproximava. Preparem-se, filhos de Israel! Chamou ele, sua voz ressoando com autoridade e fé. Este dia será lembrado por toda a eternidade. O Senhor passará entre nós, o sangue será nosso testemunho e proteção na noite de juízo. E assim, os israelitas se prepararam, os rostos cheios de expectativa, enquanto o Senhor prometia seu livramento. Ao longe, as vozes dos egípcios misturavam-se com o silêncio ressoante da manhã, a preocupação e o temor se arrastando como uma onda invadindo suas intenções malignas. Não permitiremos que esses hebreus escapem! Exclamou o faraó, seus olhos ardendo em fúria. Convoquem os homens para se prepararem para a busca. Ninguém pode cruzar nossos caminhos.
Neste momento de tensão, os primeiros raios de sol tocaram a terra, e um grito de incredulidade subiu de cada tenda egípcia. Na ausência de sangue nos umbrais, um terror profundo começou a se espalhar, enquanto as promessas de Deus se tornavam realidade. Como anunciado por Moisés, os primogênitos egípcios, sem a proteção do sangue, se tornaram alvos da ira divina. Enquanto isso, em cada casa israelita, orações fervorosas se elevavam ao céu. Famílias se reuniam, mergulhadas em um misto de temor e adoração, lembrando as palavras de Moisés. Eis que o Senhor passará e verá o sangue na porta, e não permitirá que o destruidor entre em suas casas. Êxodo 12:23. As esperanças e as promessas que ali se erguiam ultrapassaram os limites da razão. Cada lar se tornava um pequeno templo, um local de esperança, onde a presença de Deus se manifestava com força. E enquanto as palmas das mãos se uniam em súplica, a consciência de que eram escolhidos para serem o povo de Deus criava um ardente espírito de união. Que revelações e vitórias nos aguardam! Moisés exclamou com fervor. Esta é a noite em que seremos feitos livres, mas lembrem-se, essa liberdade vem com responsabilidade. Seremos um povo santo, um povo para sua glória. No céu, uma luz mais intensa começou a brilhar. Os rios da terra pareciam reagir à ordem divina, formando ondas enquanto um vento forte soprava, como uma nova dispensa do Espírito. Lembrem-se de que o Senhor é o nosso Deus, e nós somos seu povo. A liberdade que recebemos não é para nossa própria satisfação, mas para sua adoração. Êxodo 19:06. Os gritos de desespero começaram a ecoar no Egito, enquanto Faraó, agora atemorizado, enviava mensageiros para os hebreus saírem. Levem todos os seus. Adorem o Senhor como prometeram. E assim, numa reviravolta dramática, os que outrora eram escravizados estavam agora sendo enviados em busca da terra prometida. Porém, antes que a liberdade fosse consumada, uma nova ordem ecoou nos céus. Moisés, a caminhada apenas começou, sussurrou uma voz, forte e antiquada, e com ela trago novas provas e promessas. O templo de meu povo será erguido, mas ainda há questões a serem resolvidas. Uma sombra pairava sobre a nova esperança, como se o próprio céu estivesse prestes a abrir-se em revelações ainda mais profundas. O que mais o Senhor planejara? O rompimento entre servos e um novo reino estava apenas no início. Com uma expectativa crescente, Moisés se preparava para a jornada, quando as portas que levavam a um futuro glorioso se abriam, revelando um novo mistério a ser desvelado. A verdadeira essência da identidade de Israel ainda estava por surgir. À medida que a luz da manhã começava a romper a escuridão, o lamento dos egípcios tornou-se um eco ensurdecedor de desesperança e perda. O faraó, com seu coração endurecido, contemplava a devastação que havia se abateu sobre sua terra. Naquele momento de desespero, o clamor do povo de Israel começava a elevar-se em uníssono, uma celebração não apenas pela libertação, mas por uma nova identidade que agora pulsava nas veias de cada hebreu. Moisés, ciente do divino propósito que o cercava, dirigiu-se ao povo com um fervor renovado, as palavras de Deus ressoando em seu ser. Caminhemos juntos. Hoje, precisamos ter fé nas promessas do Senhor. Ele nos chamou para sermos uma nação santa, um reino de sacerdotes, e isso demanda nossa total entrega e obediência. Êxodo 19:06. O espírito do povo se aquecia a cada palavra, e uma nova determinação brotava em seus corações. Preparem-se para a jornada. Moisés continuou, sua voz firme e encorajadora. O Senhor nos conduzirá à terra prometida, onde a abundância e a paz nos aguardam. Não olhemos mais para trás, pois o Egito ficou para trás, e com ele, suas correntes. As palavras de esperança trocaram o medo pela coragem, e os israelitas começaram a reunir seus pertences, movendo-se com uma urgência notável. Cada gesto, cada ação, simbolizava a entrega de um passado de escravidão e a adoção de um futuro repleto de promessas. Mais, enquanto o povo se preparava para sair, uma sombra se erguia sobre o horizonte. O coração de Moisés estava ciente de que a jornada não seria fácil, que desafios ainda estavam por vir. Senhor, ele orou, elevando seu espírito em busca de orientação. Como os guiamos a seguir adiante neste caminho de incertezas? O que mais esperas de nós?
A nuvem que cobria o Monte Sinai começou a se mover. Uma sensação de reverência e expectativa tomou conta de Moisés. Ele sabia que a presença do Senhor era a força que sustentaria o povo, por isso, ele se pôs em pé diante da multidão. Aguarde, Israel! O Senhor está prestes a falar novamente conosco. E então, como um trovão em meio à calmaria, a voz do Senhor ecoou nas profundezas do deserto: Preparai-vos, pois a libertação que experimentastes é apenas o início. Levar-vos-ei a um lugar onde não haverá dor, onde meu povo será uma luz para as nações. As palavras penetraram os corações como um fogo, despertando um anseio profundo pela manifestação do poder de Deus. Os israelitas, atônitos, olhavam para Moisés, seus olhos brilhando com o retorno da esperança. Mas logo, uma dúvida se formou entre eles. E se o Senhor não nos proteger? E se a batalha para a qual vamos nos preparar for demais para nós? Um murmúrio tomou conta e, neste momento de incerteza, Moisés se voltou para o Senhor novamente, buscando consolo e direção. Não temais, Israel. O Senhor já preparou um caminho onde não parece haver saída, declarou Moisés em meio à tensão. Ele lembrou das promessas de Deus feitas a Abraão sobre a terra que fluía leite e mel, a terra que um dia seus descendentes herdariam. Ele nos fez uma aliança. Sua fidelidade será a nossa fortaleza. Neste vigor, a multidão começou a recordar as obras do Senhor em suas vidas, e a esperança se reacendeu em seus corações. É verdade. O Senhor é nosso Deus, e com Ele ao nosso lado, não temos o que temer. A coragem começava a encontrar seu espaço entre eles, e um espírito de unidade surgia enquanto o sol se elevava e lançava suas bênçãos douradas sobre todos. Moisés e o povo avançaram, guiados pela nuvem que os acompanhava. A experiência do êxodo não era apenas uma libertação física, mas o início de uma transformação espiritual que estava prestes a desencadear-se. Mas no coração de cada israelita, uma pergunta ainda persistia: qual é o propósito verdadeiro deste caminho? O que mais o Senhor deseja revelar sobre nossa identidade como seu povo? A expectativa pairava, como um portal entre a realidade e os mistérios ainda a serem desvendados. Enquanto eles se moviam para fora das fronteiras do Egito, uma nova voz ecoou no horizonte. Filhos de Israel, a verdade será revelada através das dificuldades. Lá, na terra prometida, enfrentareis desafios que testarão a profundidade da vossa fé. A advertência penetrava como um alerta, referindo-se a batalhas que não seriam apenas físicas, mas também espirituais. Confiai no Senhor. Moisés clamou, os ventos de mudanças varrendo a terra ao seu redor. Pois Ele é fiel e verdadeiro, e com Ele, marchamos em direção a um novo destino que nos definirá para sempre. E assim, a jornada de Israel teve início. Passando pelas águas do Mar Vermelho, testemunharam a intervenção divina, onde as barreiras foram rompidas, permitindo que a promessa da terra fluindo leite e mel ficasse ao alcance de suas mãos. Mas, sabiam que a jornada estava apenas começando, e que maiores revelações e desafios aguardavam à frente. Contudo, as perguntas ainda estão por responder: como o povo reagiria aos desafios que estavam por vir? Como a essência da sua verdadeira identidade emergiria desse renascimento sob a ação de Deus? O plano soberano do Senhor começava a desvelar-se, mas ainda havia muito mais por vir, e as linhas da história divinal estavam prestes a se entrelaçar de formas que mudariam não apenas Israel, mas toda a criação. Assim, enquanto as águas ferviam ao longe, o som de vitória se fazia ouvir, mas uma nova realidade pairava no ar, uma revelação do que significaria ser verdadeiramente reconhecido como o povo de Deus. O que ainda esperava por Israel nas trilhas incertas da liberdade? O futuro resplandecia diante deles, e a expectativa por um encontro transformador com o Altíssimo estava em seu clamor.